Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui no primeiro episódio do Dentalcast e vamos falar sobre um tema bastante pertinente. Um tema que é um pouco, digamos que, um mito, tanto para profissionais quanto para estudantes universitários. Vamos falar sobre os cuidados e os riscos em procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos em pacientes gestantes. Hoje estamos aqui com o nosso convidado, que é o professor Ecrem Farias. Ele é doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Odontológicas da UFRN, mestre em estomatopatologia pela Unicamp, especialista em odontologia hospitalar pelo Albert Einstein, ortodontista e professor do curso de odontologia da UNP. Professor Ecleno, muito obrigado por aceitar o convite. Bem, professor. Aqui. E a gente gostaria de falar desse assunto porque é um assunto assim que muitos estudantes têm assim um pouco de receio, né, tanto de atender quanto de falar sobre o assunto. E a gente gostaria de sanar um pouco dessas dúvidas e tirar esses mitos. Agradecer novamente ao senhor por ter tirado um tempo e vindo aqui. E é isso. Vamos falar um pouco também sobre a contextualização, né? Porque a gravidez é um momento de que tem muitas alterações hormonais e essas alterações podem afetar um pouco o atendimento. Tem alguma diferenciação. O que o senhor poderia falar assim, sobre essas alterações? Primeiramente, quero agradecer, né, o convite de estar aqui com vocês hoje. Quando a gente fala de gestante e a gente está trazendo esse tema, muitas vezes não é somente o receio de atender, é o medo, a insegurança, né? Muitas vezes a insegurança pelo fato dela estar carregando, estar gerando alguma vida dentro dela. Então, esse procedimento de gerar uma vida bate uma insegurança. Mas muitas vezes não é tão arriscado. São os cuidados iniciais, os momentos de agir, o momento do manejo com a paciente que a gente deve ter esse maior cuidado. Quando você fala aí de fatores hormonais, ele não está ligado diretamente às questões dentárias. Ele está ligado aos fatores de manifestações em cavidades orais que são ocasionadas devido aos fatores hormonais. Sim. Né? E essas condições estão ligadas mais às patologias derivadas aos fatores hormonais da paciente, da gestante. Né? E aí a gente vai discutir aqui um pouquinho sobre quais os cuidados, o que pode surgir, qual é o momento ideal que a gente pode fazer o manejo dessa paciente, quando fazer o manejo dessa paciente. Certo? Sim. Professor Ecleno, pegando já um pouquinho aí do que o senhor falou, qual seria, assim, mais ou menos uma época específica para a gente começar esse atendimento com essa paciente? Com qual época, mais ou menos, da gravidez? Qual é o momento, né? Exato. Então, a gente passa aí um período de 9 meses, que a gestante ela tem o processo fisiológico normal para o parto. E a gente divide esses 9 meses em 3 períodos, que a gente chama de trimestre. Então, a gente tem o primeiro, segundo, terceiro trimestre. Lá no primeiro trimestre é o momento que há organogênese, que a gente chama que é a formação do bebê. Então, esse momento não é o ideal para que nós possamos fazer manejo odontológico de forma mais cruentas, procedimentos mais invasivos. Tem mais risco, né, nessa época? Que tenha mais riscos. Mas, nesse momento, é uma elevação maior do nível de hormônio e produção, né? Aonde pode surgir algumas alterações de cavidade bucal, que a gente pode, de forma eletiva, a curto prazo, também tratar essas manifestações. Qual o maior cuidado no primeiro trimestre? Não empregar anestésicos locais, né? Não fazer radiografia, em hipótese alguma, em nenhum momento do trimestre até o nono mês de gestação. Evitar fazer radiografias, mas no segundo trimestre é o período que o bebê já está formado e a gente pode se intervir em momentos de caso de urgência. Sim. Mas se é algo que a gente consegue deixar para depois da gestação, a gente dá essa preferência. E lá no terceiro e último trimestre, é um trimestre que a gente evita de fazer, porque é o momento que a mãe pode estar próximo do parto. E a gente pode induzir muitas vezes por uso exacerbado de anestésico, quantidade maior, um nascimento prematuro do bebê. Porque muitas vezes o bebê ele pode nascer com 7 meses e não de 9 meses. Isso devido à questão do emprego do anestésico de forma... A posição também, que a mãe... É importante a posição que a gestante está sentada, que isso também interfere no colo uterino, né? Então, não só o anestésico. Ele é um fator de risco. Um dos fatores. Mas existem outros fatores no atendimento que podem ocasionar o nascimento prematuro também.
Entendi. Perfeito. Professor, sobre essa questão dos anestésicos, assim, qual seria, digamos, uma forma, assim, de a gente manipular esse anestésico nessa paciente tentando evitar o máximo de riscos que a gente poderia fazer? Qual tipo de também, anestésico também? Isso. Com vaso, sem vaso? Essas dúvidas, assim. Hoje a gente tem a indicação, a gente tem uma escolha de anestésico, que é o primeiro anestésico de escolha, que é a lidocaína com epinefrina. A gente utiliza a lidocaína com epinefrina, mas a quantidade de tubetes anestésico a gente vai calcular de acordo com o peso corporal daquela gestante. E a quantidade de tubetes a gente vai poder fazer. Procedimentos, por exemplo, tá no segundo, é uma pulpite, vamos dar um exemplo, a paciente chegou com a cárie dentária, profunda, que teve exposição pulpar, ou já tem um diagnóstico para um tratamento endodôntico. Então, muitas vezes, com apenas um tubete anestésico, a gente consegue fazer um bloqueio ali de imediato de lidocaína. Não tem lidocaína, para amenizar a dor e fazer aquele acesso importante, nós temos o segundo de escolha, que é a prilocaína. Mas a prilocaína, a gente sabe que o vasoconstrictor já não é epinefrina, é a felipressina. Sim. Já muda. Mas ela pode ser com vaso e sem vaso. Mas a melhor escolha é que a gente faça sem vaso. Certo. Né? Isso. E aí, jamais utilizar a articaína. A articaína, ela aumenta a pressão uteriana da gestante, né? E ela também pode elevar os níveis de pressão arterial, intracraniana e outros fatores. Então, jamais utilizar a articaína e a bupivacaína, que também não é da nossa rotina de clínica odontológica. Mas a articaína, ela leva esses níveis por conta da adrenalina que vem nela? Isso, a adrenalina, porque a articaína ela tem um vasoconstrictor muito maior, né? Então, ela também, o seu componente de estrutural, de molecular daquele anestésico, ele é maior. Então, ele vai gerar uma pressão maior. Perfeito. Certo? E quando isso aí acontece no segundo trimestre já? Isso, durante o segundo trimestre você já pode fazer os procedimentos de urgência. Urgência, digo essa para tratamentos, por exemplo, pulpites reversíveis. Se for infecções bacterianas, você trata com cautela, porque também os medicamentos são cautelosos. Então, não é qualquer medicamento que a gente vai empregar em gestante durante a sua gestação, porque pode ocasionar algumas manifestações de cavidade oral e também ocasionar fatores no futuro para o bebê que vai nascer aí, na arcada dentária principalmente. Perfeito. Professor, tem episódios que acontecem nas grávidas que deixam ela muito preocupada, por exemplo, a gengivite gravídica, né? Quais seriam os cuidados para essa paciente que esteja com esses sintomas, né, de gengivite gravídica? O que ela poderia fazer, o que o profissional poderia fazer em relação diante desse quadro? Pronto. A gengivite gravídica, ela está relacionada aos fatores hormonais. Sim. Né? Então, os fatores hormonais é o principal fator que vai contribuir para essas manifestações relacionadas às doenças periodontais. No entanto, quando a gente fala de gengivite, a manobra de tratamento são as orientações de higiene bucal. Então, para a gestante, fazer uso da uma boa higiene bucal, utilizar, por exemplo, as escovas ultramacias, porque a gestante ela tem uma grande proporção de surgir uma manifestação oral benigna, que é o granuloma piogêmico, que a gente chama de granuloma gravídico. No momento que ela começa ali com a gengivite, no momento que ela tem aquela gengivite escova de forma exacerbada, com muita força, ela pode provocar o surgimento de um granuloma gravídico. E muitas vezes, pela falta de desconhecimento profissional, vai achar que é outra manifestação, que é uma doença mais grave. E o granuloma gravídico, a gente não precisa tratar ele durante a gestação. A gente orienta a paciente que ali ele ocasionou devido a fatores hormonais e aquela gengivite também. E outra coisa importante, que a glicemia da gestante também altera. Então, ela pode ter uma diabetes gestacional, também nesse período. Então, a gente orienta a paciente, olha, quando os fatores hormonais que a senhora tiver o bebê, que ele nascer, essa gengivite vai sumir, esse granuloma vai sumir e também a sua diabetes, caso ela venha desenvolver, também pode sumir. Sim. Se não sumir o granuloma e a gengivite, pós a gestação a gente trata, certo? Mas a orientação é a orientação de higiene bucal, de forma de escova ultramacia. Se necessitar colocar um enxaguante,
né, com clorexidina por períodos curtos, para a gente não gerar resistência também bacteriana. Utilizar muitas vezes dentifrícios fluoretados, como, por exemplo, um creme dental com Periogard, né, que é o que a gente tem no mercado. Então, a gente tem uma abrangência aí muito grande de terapêuticas, Sim. que não precisam ser invasivas. Perfeito. Professor, eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre a xerostomia e as náuseas, na questão de odontológica das grávidas. Pronto. Que, assim, A gestação não é muito comum fator de xerostomia, mas pode acontecer devido a algumas medicações quando ela toma para a formação do bebê. Ela faz suplementação medicamentosa durante a gestação. Um dos principais é o uso de cálcio, né? É o uso de ferro, que é o sulfato. Então, geralmente, ela utiliza isso, pode ocasionar, que são algumas indicações, vamos dizer, manifestações que esses medicamentos podem ocasionar. Mas não é muito comum a xerostomia. Se caso vier a acontecer, a orientação é o uso de salivas artificiais e bastante água. Certo? Qual foi a outra que eu me recordo? Sobre xerostomia e náuseas. E náusea, né? As náuseas é mais relacionada mesmo realmente para a gente, na odontologia, é durante os procedimentos odontológicos. A gente trabalha em nível de cavidade oral, o paciente com boca muito aberta, ela posição vai ter de cadeira isso. também. E também tem um horário indicativo para o momento de atendimento, para diminuir essas náuseas, né? Então, a gente vai trabalhar com gestante, o melhor horário de atendimento é pela manhã. Perfeito. Né? Que o paciente vai estar ali com menos náusea, acordou, o nível glicêmico ele vai estar mais estabilizado. Né, então, todo esse período da manhã é o melhor momento para atender a gestante. Perfeito. Algumas pacientes grávidas, elas podem ter condições e contraindicações de alguns medicamentos para analgesia, né? Quais seriam os melhores medicamentos para analgesia desses pacientes que vêm com dor, por exemplo? Para a gente indicar. Quando a gente entra em classe medicamentosa, a gente tem analgésico, o primeiro de escolha é o paracetamol. Sim. Tá? Então, a gente vai trabalhar com gestante, a primeira coisa que a gente escolhe, caso o paciente esteja tendo dor, paracetamol. Segundo de escolha é a dipirona. E jamais empregar em gestante AINES, tá? Que é os anti-inflamatórios não esteroidais. A gente evita AINES e tem bastante cuidado também na questão do antibiótico. Sim. Os antibióticos, a gente tem uma certa limitações em relação ao antibiótico e quando vai empregar os antibióticos. Né? Os antibióticos que a gente utiliza mais na classe medicamentosa para caso de pulpites ou uma infecção é a amoxicilina, primeira escolha. Tá? Segunda escolha, a gente vai trazer a clindamicina e jamais trabalhar com tretaciclina. A tetraciclina, a gente hoje está fora de assim, muito pouca prescrição e ainda é uma controvérsia muito grande, porque ela tem um histórico de que ainda nos estudos não está bem elucidados, não está ainda formado em relação à formação que a gente chama da amelogênese, a formação dentária. Então, muitas vezes o paciente que a mãe toma muita tetraciclina durante o tratamento, o paciente pode nascer com defeitos de esmalte dentário, que a gente chama de HMI, que é muito comum assim na prática clínica, e manchamento, mas é muito difícil a gente prescrever. Mas de escolha, hoje, analgésico, paracetamol, segundo dipirona, não prescrever AINES, e se for antibiótico, amoxicilina, se for alérgico a penicilina, a clindamicina. Perfeito. Professor, eu gostaria também que o senhor falasse um pouco sobre alguns cuidados, algumas precauções que a gente deve ter em clínica. Por exemplo, chega uma paciente grávida, o que a gente tem que fazer, o primeiro procedimento com ela, o primeiro encontro com ela, o que a gente deve fazer, questão de horário, o senhor falou que é pela manhã, mas questão de cadeira, questão de tempo, o que perguntar a ela, na anamnese. Tempo de procedimento, quanto tempo assim o senhor acha que é interessante? Acho que o senhor falasse um pouco sobre isso. Hoje, a primeira coisa que a gente vai fazer antes de atender é ter aquele conhecimento prévio. Né? Conhecimento prévio do que eu vou fazer, com quem eu estou trabalhando, qual é o perfil do meu paciente. Dentro desse contexto de perfil do paciente, vocês vão trabalhar sobre uma coisa chamada planejar a rota. Né? Eu trago muito essa questão. Hoje a gente pega um GPS, um exemplo. A gente está no GPS, mas ele dá a rota, mas a gente nunca para no lugar correto. Né? Sim. E nem para tudo existe uma receita de bolo. O bolo a gente vai fazer lá ele, um exemplo, a gente faz ele, mas sempre precisa de um pouquinho mais de açúcar, de alguma coisa, porque se seguir a receita dá errado. Né? O atendimento odontológico é do mesmo jeito.
Então, no momento que a gente está com o paciente, a primeira coisa que a gente vai fazer é conhecer o paciente desde a chegada, desde que ele está chegando, né? Desde que o paciente está vindo ao nosso encontro. Como é que ela está andando? Olhar a paciente se os pés estão inchados, que é comum na gestante. Olhar se a paciente apresenta alguma coisa no corpo, feridas, algo do tipo, porque durante a gestação, a paciente ela faz um preventivo, mas nem todas têm a oportunidade de fazer um preventivo. Ela só vai, vamos dizer assim, o preventivo nem a palavra ideal, o acompanhamento do pré-natal. Perdão a palavra. Então, assim, muitas vezes ela já chega, saber que está gestante no final, mas não faz todo o percurso. Sim. E muitas vezes, durante esse percurso, a paciente pode apresentar o quê? Umas doenças ISTs, que são as sífilis. E as manifestações sifílicas, elas vêm corpórea e muitas vezes a primária dentro de cavidade oral, né? Então, geralmente a gente observa o paciente como um todo desde que ele está chegando. Quando ele chega, você começa a fazer a sua anamnese. Se fez uma boa anamnese, perguntou todo o perfil do paciente, se tem algum histórico de doença, se tem alergia a algum medicamento, fez uma indagação de forma completa, você vai fazer um bom diagnóstico junto com essas informações, certo? E aí, depois dessas informações, você vai planejar o que você vai fazer com o seu paciente. Tendo esse contexto de planejamento, você vai começar a terapia empregada. Aí, pela manhã, é o principal atendimento odontológico para a gestante e orientá-la quanto às condições de saúde geral e principalmente também oral. Perfeito. Sobre também os mitos, né? Tem muita gente assim que acha, pelo menos eu já escutei muito na minha infância, que o bebê ele podia roubar o cálcio da mãe, facilitar de uma cárie, de uma mãe quebrar um dente. É verdade isso aí ou é só um ditado popular? Isso aí é mito. É mito? É mito, porque a mãe, tudo que ela consome, o bebê também consome. Então, se tiver cálcio naquele alimento, ele vai consumir. Caso tenha deficiência de cálcio durante os exames hematológicos, né, durante o exame ali de rotina da mãe, aí o médico vai fazer uma suplementação. Aí essa suplementação vai diminuir essa deficiência. Mas que o bebê, ele suga o cálcio da mãe, dos ossos, dos dentes, isso aí é mito, tá? Ele só consome o que é do alimento. É natural. Perfeito. E, professor, qual seria a importância maior do pré-natal odontológico, assim, a importância dele tanto para a mãe quanto para o bebê, né, também? Que seria, também faz parte o acompanhamento da criança nesse pré-natal, pós-parto, como é que é a questão do pré-natal odontológico? É muito importante porque, às vezes, o paciente é muito leigo. Então, os fatores hormonais, como a gente falou anteriormente, ele vai trazer muitas alterações dentro da cavidade oral e a mãe vai se deparar e ali causar muitas vezes uma ansiedade que vai ser amenizada durante o pré-natal odontológico. Então, na primeira consulta do pré-natal odontológico, é importante que você deixe claro para a paciente que vai possivelmente desenvolver, por exemplo, um granuloma gravídico, a gengivite, né, gravídica. Você deixa isso claro para a sua paciente, que ela fique tranquila que após esse período tu vai se retornar. E orientar quanto à higiene bucal, porque vai acontecer muitas alterações. Então, assim, a importância do pré-natal odontológico é essa, orientação, acompanhar a mãe quanto às manifestações que possível que vai acontecer. Até porque a gengivite ele pode desencadear um parto prematuro, né, também. Também. Mas aí é quando ela está muito aguda, severa. Né? Aguda é o processo inflamatório inicial, mas quando ela vai severa, aí isso pode acontecer. Mas isso acontece por quê? Quando já tem um nascimento prematuro. Quando aquela mãe, ela já não teve um cuidado anterior da gravidez. Sim. Então, ela já vinha desenvolvendo um problema gengival anterior. E aí, durante os fatores hormonais que foi acontecendo, teve uma extensão maior para a severidade. Mas a gente, enquanto, por exemplo, o acompanhamento pré-natal, a gente consegue diminuir até restabelecer a saúde dela, periodontal, que após o parto a gente tem que fazer a manutenção, para que isso não aconteça. Mas isso não está relacionado ao fator gravidez, está relacionado ao fator anterior. E junto com a gravidez evoluir para esse quadro. Sim, perfeito. Bom, chegando aqui agora na parte final, eu queria que o senhor deixasse as considerações finais. Algum recado para as mães que têm
medo de ir para o dentista nesse período, aos profissionais, aos estudantes que tem receio, né? Em pegar uma grávida. Porque, como o senhor falou, tem o risco, tem que se ter cuidado, tem que se ter precaução, mas não é esse bicho de sete cabeças. A gente não pode deixar de atender uma mãe por conta de uma situação dessa. E o senhor gostaria de deixar aí de mensagem final? Aí como a gente falou aqui no contexto da insegurança, muitas vezes, mas a gente observa que não tem tanta limitação. São só os cuidados, a orientação, o diálogo, né, com a paciente de forma clara e objetiva, saber qual o principal anestésico que eu vou empregar, como é básico saber empregar um analgésico, diminuir a dor daquela paciente e de forma segura. Hoje, o maior medo do profissional é quanto tipo de anestésico. Para que a gente tenha uma reação anestésica exacerbada e o paciente tenha, por exemplo, uma reação ali de um nascimento prematuro, uma contração uterina, a gente tem que empregar uma dose elevadíssima de anestésico. Então, assim, uma dose, se você tem uma boa prática e sabe fazer um bom bloqueio, você vai usar apenas um tubete. E às vezes nem precisa de um tubete todo. Sim. Meio tubete já. Meio tubete, orientou, fez aquele momento, né, de remover aquela cárie, aquele acesso, colocou formocresol ou tosporina, dependendo da indicação clínica, fechou a paciente, casa. Mas a grande insegurança dos profissionais é quanto à prática anestésica. E muitas vezes também a deficiência de qual tipo de medicamento vai empregar. Sim. Então, assim, eu quero deixar claro que não é difícil, não existe bicho de sete cabeças. Existe um planejamento, uma visão melhor do paciente, buscar atualizações. A insegurança é comum de forma inicial para muitas vezes profissionais que estão recentes se formando, mas o paciente, seja ele que tem uma condição sistêmica sem ser a gestação, né, são pacientes normais como qualquer outro. Só temos que ter um certo cuidado e limitações. E aí os desafios também que existem, como qualquer outro atendimento. Perfeito. Professor, eu gostaria muito de agradecer ao senhor porque a gente, digamos que começamos com o pé direito. Sim. Foi acho assim, que um podcast muito interessante, muito legal. Trouxemos um brinde para o senhor, né? Agradecer por você ter vindo aqui. E tá chegando aí o brinde aí. Eu que agradeço. É muito honroso, né, para a gente discutir sobre esse assunto. E esse assunto ele é tão mais abrangente, e a gente pode depois conversar um pouco mais, vão ter outras oportunidades, né, futuras clínicas aí, sim, mais à frente para a gente conversar. Mas a gente olha o paciente como um comprometimento geral. Né? Às vezes ele vai desenvolver umas coisas que a gente tem que seguir outro norte. É como eu disse, o GPS ele vai levar a gente às vezes por um caminho diferente. Mas o diagnóstico, o conhecimento da base teórica vai fazer com que a gente siga o caminho e a receita do bolo saia como a gente quer. Sim, certo? Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado, professor.